Alto. Hoje a gente mais uma vez vai tratar alguns pontos bem interessantes de carreira profissional, de sucesso profissional com a nossa querida Renata Guzmão. Renata Guzmão, que tem um currículo fantástico e ela já esteve aqui conosco, já trouxe muita informação interessante, mas hoje tem mais para você, tá? Fica ligado aí que tem muito mais. Renata, se apresenta para a nossa audiência. Você já falou um pouquinho de você, mas fala o que tem por vir hoje, né? Isso, legal, Thiago. Então, agradeço, né, novamente aqui a oportunidade da gente estar aqui falando um pouco mais a respeito de trabalho, de desenvolvimento, né, de ser pessoas melhores. Meu nome é Renata Guzmão, eu sou professora, sou formada em letras, fiz a faculdade pensando que eu ia ser professora de português, né, em escolas tradicionais, mas nos últimos anos aí de faculdade eu me enveredei para a área de recursos humanos, trabalhando em agência de emprego, treinamento e desenvolvimento, levando essa minha paixão de ensinar para dentro do mundo corporativo, né? E claro, dentro de recursos humanos a gente lida com todos os tipos de atividade, inclusive recrutamento e seleção, não só escolhendo, né, as melhores pessoas para aquele lugar, mas também recrutamentos internos, né, o que a gente chama de processo de promoção, ou seja, identificando os anseios da pessoa crescer dentro das empresas, ou a empresa que quer dar oportunidade para pessoas crescer ali dentro. Então, trabalho já há mais de 20 anos nessa área, apesar dessa carinha de novinha, entendeu, né? Tem muita bagagem, Tem muita bagagem. É que eu comecei muito jovem, sabe? Comecei muito jovem a trabalhar, então, trabalhando aí na área de desenvolvimento. E desde 2016, então, eu faço trabalhos de atender as pessoas individualmente para fazer orientação profissional. Então, claro, né, com toda essa bagagem aí do mundo corporativo, muita gente acaba procurando a gente, dizendo, como que eu faço um bom currículo? Olha, eu quero me desenvolver lá dentro da minha empresa, qual é o caminho para mim? Aquele líder que fala, eu quero ser o melhor líder. Então, com essa demanda, né, eu fiz uma formação para poder atender essas pessoas individualmente com um método, com um direcionamento personalizado. E aí, então, eu fiz uma formação para ser coach. Então, eu sou formada em coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach. E desde 2016, então, eu atendo as pessoas em processos individuais, onde eu forneço orientações, ferramentas, exercícios, perguntas direcionadas para dar mais clareza para a pessoa, para que ela consiga enxergar os seus objetivos profissionais, que às vezes a pessoa ela sabe onde ela quer chegar, mas às vezes ela nem sabe onde ela quer chegar, ela só sabe que ela não quer ficar onde está. Então, eu ajudo nesses processos a pessoa a descobrir os seus objetivos profissionais, a ter clareza nisso e, claro, o passo a passo para alcançar a sua realização profissional. Então, seja no mundo corporativo ou em processos individuais, acompanhando aí as pessoas para que elas sejam mais felizes na sua atuação profissional. Uau! Você já viu aí como é que tá, né? É muita coisa. E assim, ela vai falar um pouco hoje sobre sucesso profissional, carreira. Ela já deu um panorama sobre algumas pessoas migram, outras pessoas se encontram, né? Procuram se encontrar nas suas carreiras e outras pessoas estão migrando para carreiras diferentes. Não há nada de errado com isso, gente. Às vezes as pessoas acham que não, eu estudei isso, eu tenho que ser isso para sempre. Você não tem que ser isso para sempre. Né? Algo que hoje o mundo está mostrando cada vez mais que nós temos a liberdade de aprendermos o que quisermos, mudar de profissão a hora que precisarmos e quisermos. Hoje a informação está muito rápida, né? E com já vou entrar por esse assunto. Estou falando sobre ajudar as pessoas a se identificarem, a se localizarem, a ter o seu... não vou falar a palavra sucesso, é meio genérico, mas vamos usar sucesso, né? O seu sucesso profissional. Sim. Se achar no meio de um mundo com infinitas possibilidades que nós temos hoje, é um negócio meio peculiar, meio delicado, quase cirúrgico. Isso. Porque antes nós tínhamos uma cartela de profissões muito limitadas. Ou você era contador, ou você era advogado, ou você era médico. Não tinha outra função, engenheiro, né? Engenheiro, estava esquecendo de engenheiro, sabia que eram as profissões-chave. Isso. Só que hoje tudo está muito ramificado. Dentro da advocacia existem vários níveis, e dentro da área de engenharia existem inúmeros níveis e áreas de atuação. Agora, como a pessoa consegue, você que já atendeu muitas pessoas, já viu esse processo, como se consegue localizar o alvo
para que você seja mais assertivo nessa escolha. Tipo, para o jovem que está lá começando sua carreira, não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que é que eu vou estudar, não sei onde é que eu me enquadro. Como que a pessoa pode começar a fazer uma introspectiva dentro dos seus conhecimentos, dentro das suas aptidões, para poder falar, não, eu gosto disso, então eu vou seguir isso. Como você consegue identificar, como você consegue meio que peneirar com o seu cliente e falar assim, cara, essas coisas aqui, ó, são os seus pontos-chave, então você deve pensar um pouco mais aqui. Porque eu vejo, Renata, que é uma dificuldade grande, as pessoas ficam muito perdidas. Tanto é que pessoas começam faculdades e param, terminam e não exercem, porque elas meio que não sabem o que fazer da vida. Às vezes vão pela cabeça dos pais. Isso. Tem a sociedade cobrando algumas coisas também. A outra coisa que mexe muito com a cabeça, principalmente do jovem. A pessoa mais madura não, né? Mas o jovem. Isso. Como você consegue fazer para ajudar essa pessoa a se localizar e falar, esse é o caminho que eu quero seguir, esse é o trajeto que eu vou traçar da minha vida. Isso, e é uma decisão super importante que às vezes ela tem que ser feita muito cedo, né? Eu acredito que 16, quanto mais cedo, melhor, né? Isso, e 16, 17 anos, eu acho assim que a nossa cabeça ainda ela não está amadurecida, né? Para você fazer uma decisão daquilo que você vai fazer para o resto da sua vida. É uma decisão muito importante. Muito importante. Então, a cobrança, ela é muito alta. Então, acho que assim, o que não fazer em primeiro lugar é justamente isso que você falou. Você não ir muito para o que o outro está falando, o que o outro quer para você e, principalmente, não fazer a sua opção pensar numa profissão que vai te dar só um retorno financeiro. O que a gente precisa fazer com aquilo que tem a ver com a nossa história. Então, é muito interessante que todas as vezes em que eu vou acompanhar um cliente, eu sempre começo vendo a história de vida dele, quais eram as disciplinas que ele mais gostava na escola, né? O que aquilo que ele fazia, aquilo que ele faz de hobby, aquilo que ele faz, eu sempre faço assim, o que você faz que você não vê o tempo passar? Né? Que você começa a fazer que você não vê o tempo passar, que você sente prazer em fazer aquilo. Então, é identificar na história dele quais são os reais talentos, os maiores gostos que ele tem. E, claro, com perguntas direcionadas, aí existem ferramentas. A própria pessoa, ela vai falando, ela já tem a resposta dentro dela e aquilo a gente vai lapidando para que ela mesma se identifique. Então, é fazer as escolhas de aquilo com o seu real potencial, porque o benefício, né, o salário e os benefícios que aquela profissão ela vai te trazer, ele indiscutivelmente vai vir com o tempo, com muita paciência, né, com muita... a gente fala resiliência, sim, então aquilo vai vir com o tempo os benefícios, mas é na hora de fazer a decisão, você fazer aquilo que realmente te dá prazer em fazer, você gosta de fazer aquilo, você se sente contribuindo com o mundo de alguma forma, com o seu talento, né? Então, o trabalho que a gente faz de descoberta é justamente isso, é de lapidar aquilo que já está dentro da pessoa, desde a história dela, desde a criação dela, e só fazer aquilo ficar grandão para ela entregar aquilo para o mundo. É muito mais uma questão de propósito do que mesmo só de retorno financeiro, né? O porquê que eu faço isso? Isso. Né? Por que eu sinto prazer em fazer isso? Né? Às vezes as pessoas ficam muito voltadas pelo dinheiro e quando você recebe o dinheiro meio que perde o sentido do negócio. Isso. Não são todos, algumas pessoas vivem só pelo dinheiro mesmo. Isso. Então estão meio que cegas para a vida e não conseguem ver a beleza da vida como um todo. Uhum. Eu acho muito interessante essa questão do propósito, porque quando você encontra um propósito, uma causa que vale a pena se entregar por aquilo, em benefício do próximo, em benefício do crescimento social, você percebe que aquilo te deixa muito mais feliz do que mesmo só a grana em si. Né? Tem eu não vou lembrar o certo agora, mas tem uma historinha uma pesquisa que foi feita, que quando você faz o bem para alguém, sem esperar nada em troca, você libera uma ocitocina, né? Eu acho que o hormônio é esse, que te dá uma alegria, que aquela adrenalina de falar, cara, eu fiz isso, é legal, a pessoa ficou feliz, você fica com aquela motivação. E aquilo ali, quando você encontra essa centelha, essa fagulha que te faz queimar por dentro, isso faz propósito. E isso em qualquer hora. A gente está falando assim como se estivesse fazendo só a parte de caridade, mas não é. Você pode ser um advogado e você se sentir muito motivado em defender uma causa de uma pessoa que está sendo injustiçada e você se sente
feliz porque você fez aquilo. Então você meio que se achou dentro das suas aptidões, das coisas que você gosta de fazer. Se você é um médico, você se sente muito feliz em ajudar uma pessoa que estava com problema de saúde e você conseguiu solucionar. Então, no final das contas, a gente achando o nosso propósito, a gente vai achar essa alegria, essa felicidade, e naturalmente a gente vai receber os nossos benefícios financeiros, porque a gente vai fazer com amor, a gente vai fazer com determinação, com dedicação, né, aquelas coisas. Então é muito interessante. Quando eu percebo assim, um profissional na área de RH como você olha, você pega uma pessoa meio crua, no entanto ela tem as respostas, só que você tem que lapidar, você tem que pegar aquele diamante cru e vai lapidando até virar uma pedra preciosa. Isso tirar isso de dentro da pessoa é uma arte. Isso, é o que a turma da psicologia faz demais, né? Ela vai puxando, até a pessoa perceber, cara, realmente eu gostava disso, mas há tantos anos eu não faço. Isso daqui me fazia feliz quando eu estava na infância, na adolescência, e eu deixei de lado. E às vezes esses resgates dessas aptidões faz você se localizar e você se sentir bem mais realizado profissionalmente, né? E a gente tem umas surpresas também, às vezes é desafio para a gente mesmo, até enquanto profissional, porque chega algumas demandas para a gente, igual a pessoa fala, olha, eu quero ir para tal carreira, né, uma carreira B, e a pessoa está aqui muito no A ainda, né? Aí você fala, meu Deus, né, que desafio, como que eu vou fazer? É como se qualquer tipo de trabalho, né? Quando você pega um desafio muito grande. Então, às vezes, você pega alguns cases, né? Que eu falo, eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu vou aplicar a técnica, vou aplicar o método, e é incrível como que a pessoa, a gente, por maior que seja aquele desafio, realmente a pessoa já tem as respostas dentro dela, né? E sem ajuda, e sem um estímulo, sem um empurrão, sem uma ferramenta, dificilmente ela conseguiria encontrar isso, né? Então a gente vai lá e dá esse empurrão e assim, lindas respostas que ela já tem dentro dela, né? Eu me lembro muito de um caso, foi um dos mais lindos, né, que eu peguei, que foi de um profissional da área de odontologia, né? Ele estava formado já há alguns anos, era jovem, estava formado há mais ou menos uns 5 anos, e ele veio procurar o processo porque ele não estava conseguindo se identificar muito naquilo que ele fazia. Então ele, eu não sei se eu quero mudar de carreira, eu sinto que eu já não estou contribuindo, e aí a gente fez todo o processo ali com ele, de tentar identificar qual seria uma nova carreira, o que ele sempre quis fazer, e como que ele estava se sentindo naquilo que ele estava fazendo. Porque eu sempre tenho uma premissa, sabe, Tiago? Para você pensar em mudar de uma carreira, assim como pensar em mudar de uma empresa, dentro de uma empresa, pensar em mudar de um setor, qualquer mudança profissional que você for fazer, antes de você pensar na mudança, num novo local, você se enxergar que você deu o seu melhor ali onde você estava, que você já deu o seu 100%. Porque senão a gente só transfere o problema, transfere de local. É o que eu falo, você vai levar na mala as suas emoções, né? Pessoas que você... pessoas difíceis, né? Como a gente fala, vai ter em todo lugar, desafio vai ter em todo lugar. Então, assim, vamos tentar ver aqui se não é por aqui mesmo, se você só não precisa se alinhar naquilo que você está fazendo. E foi isso que aconteceu com esse profissional. Ele realmente só não estava conseguindo encontrar o quanto que ele estava contribuindo já naquela função. Então, você imagina, né? Eu fazer a pessoa mudar de função, estimular ela a fazer isso, e ela ia sair daquilo que ela realmente estava entregando. Então, não, eu não quero mais ser dentista, eu quero ser, sei lá, engenheiro, e eu só vou transferir o problema. E ele conseguiu identificar isso. E eu lembro que nas últimas sessões, a gente, né, eu perguntando para ele, e daí, qual que é seu propósito? Por que você faz o que você faz? E ele me disse a frase, eu faço as pessoas voltarem a sorrir. Né? E aí foi a grande sacada que eu falo, né? Que às vezes você, dentro daquilo que você faz, você só não consegue. Ele podia falar, não, eu conserto o dente da pessoa, né? Eu vou lá. E ganho dinheiro por isso. Ganho dinheiro por isso. Então ele identificou que a missão dele naquilo que ele fazia. Então, assim, tudo, né? Tudo, o propósito é fazer a pessoa encontrar o propósito mesmo. Isso é lindo, porque quando você, um nutricionista que consegue fazer a pessoa voltar ao peso ideal, se amar mais, mexe todo com a autoestima da pessoa. Isso é de uma sutileza, porque é algo que de fato você não vai conseguir fazer pela pessoa, mas você conduziu aquela pessoa ao propósito dela.
a se sentir melhor. No caso do sorriso, por exemplo, tem pessoas que ficam muito introvertidas por conta tem ali um probleminha ali no dente, faltando um dente, algum problema, a pessoa fica, não se permite conversar, não se permite fazer amizade, não se permite sorrir, não, aí fica travada. Isso. E o cara faz um detalhe e ele percebeu, cara, eu faço as pessoas sorrirem, eu faço as pessoas se sentirem mais belas, mais confiantes. E é lindo. Ele conseguiu achar dentro da sua profissão, é o que a gente estava falando, dentro de cada área vai ter um porquê fazer. E vai ficar bem mais leve quando você acha o seu porquê. Cara, quando você se sente cansado, a demanda de trabalho é muito puxada, porque a concorrência é muito cruel. Quem está no mercado de trabalho sabe disso. Mas quando você faz aquilo por um propósito, por que eu faço, né? Se torna leve. Você acaba fazendo com mais dedicação, porque aquilo te faz feliz, então já não é mais uma obrigação, você já faz porque curte fazer. Isso é lindo, você faz exatamente esse papel, você localiza e faz a pessoa enxergar o que ela já tem naturalmente dentro dela, que é esse desejo de como você usou a palavra... Contribuir para as outras pessoas da sociedade. E todas as nossas atividades, né, ela tem esse fundamento, né, eu consigo entregar alguma coisa para o mundo dentro da minha profissão, dentro da minha carreira. E quando eu vou trabalhar com esse intuito, né, com esse propósito, e é uma das perguntas que eu faço, o que move você, né, o que faz você levantar da cama e falar, não, hoje, mesmo com sono, mesmo cansado, mesmo irritado, deixando meus filhos, deixando a minha família, o que me move, né? O que me faz levantar da cama para ir todos os dias ir para a minha luta. Então, esse é realmente o seu propósito. Então, quando a gente encontra o nosso propósito dentro da nossa carreira, dentro daquilo que a gente faz, a gente consegue ser mais realizado profissionalmente. Agora, você com mais experiência, uma expertise maior dentro da área de RH, identificar as pessoas problemáticas... para não inserir essas pessoas dentro do meio corporativo ou dentro de uma equipe, porque ela vai meio que contaminar as outras, porque eu percebo assim, a ideia meio que de pouco importa. Alguns investidores hoje não investem mais em ideias, eles investem em pessoas, porque aquelas pessoas, aquela equipe vai fazer aquela ideia virar, de fato, uma empresa, uma grande ruptura no mercado. Mas porque ideias boas tem aos montes. John Klepper ele tem uma premissa que ele diz assim, olha, ideias chegam aos montes, às centenas de milhares lá no escritório. E ele é dono da Bossa Nova de Investimentos. E ele diz algo interessante. Ele fala assim, eu invisto em pessoas porque você tem uma ótima ideia, mas se você não perceber que aquele empreendedor tem capacidade de colocar aquela ideia em funcionamento, eu não invisto naquela empresa, eu não invisto naquela startup. Sim. Então, ideias por ideias não é a questão, pessoas sim é a questão. Isso. Uma equipe forte, uma equipe entrosada, uma equipe capacitada vai fazer de fato ela ser uma equipe de sucesso. Agora, achar essa equipe não é uma tarefa fácil. Os recrutadores sabem o quanto isso é delicado e difícil. Sim. Você conseguir pegar várias pessoas com vários sonhos diferentes, com várias capacidades diferentes, com vários temperamentos diferentes, com propósitos diferentes e colocar todo mundo dentro de um mesmo alinhamento é desafiador demais. E existem níveis. Existem pessoas que querem trabalhar só para receber o seu salário, existem pessoas que querem trabalhar, mas querem ascender dentro da empresa profissionalmente, existem pessoas que querem estar lá, mas na verdade eles estão lá, mas querem estar em outra empresa, então meio que ele faz ali um sistema de como se fosse um agente secreto, só esperando a hora para poder sair. E como vocês conseguem identificar esses padrões ou esses perfis para poder tirar do meio as pessoas que estão atrapalhando e valorizar e impulsionar aquelas pessoas que, de fato, podem contribuir para aquele ecossistema crescer? Como é que você consegue fazer, se identificar essas situações? Isso tem muito a ver com a cultura da própria empresa, né? Se a empresa, por exemplo, ela tem uma cultura de desenvolvimento, de valorização de quem está ali, da equipe, então essa identificação ela é muito natural, é uma seleção natural, né? Então as próprias pessoas que são mais engajadas, que são mais interessadas, elas permanecem nesse tipo de equipe ou nesse tipo de empresa. Agora, se é uma empresa que tem foco apenas no resultado, no lucro, que não tem um olhar para pessoas,
porque a gente sabe que está cheio de empresas dessa forma também. Então, é difícil, por mais que o trabalho do recursos humanos esteja ali para desenvolver, para treinar, para contratar pessoas melhores, para fazer trabalho para as pessoas se sentirem valorizadas, se a empresa não tem uma cultura de valorização da equipe, do colaborador, é como se fosse a gente fazer um investimento em algo que um saco furado mesmo, né? Por mais que o recursos humanos ele faça esse trabalho de investir em desenvolvimento de pessoas, é um trabalho que a gente não consegue ver um retorno. É nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, depende muito da cultura da empresa. Agora, tudo, claro, começa do processo de recrutamento e seleção, então, de ter bons profissionais ali na frente para identificar as melhores pessoas para aquele local, de fazer esse processo de seleção. Tem técnicas, testes, exercícios para fazer essa identificação, mas, acima de tudo, é identificar as pessoas que estão dentro daquela cultura ali daquela empresa, dentro daqueles valores. E isso, Tiago, é o que eu falo, não tem pergunta que faça isso, teste que faça isso, do que olhar nos olhos daquela pessoa e ver que ela está de fato interessada em trabalhar naquele lugar. Ela não está interessada só no salário que aquele lugar vai pagar, ou nos benefícios que ela vai ter ali, ou nas chances de crescimento que ela vai ter ali. Tudo isso é muito importante, mas você olhar e ver o brilho nos olhos da pessoa, não, eu quero trabalhar aqui, isso já é o primeiro passo para a gente conseguir identificar. Eu sempre falo assim, é a mesma coisa, né? Não precisa ir para o mundo corporativo. Você imagina você contratando alguém para trabalhar na sua casa. Né? Ela vai fazer, não sei, um trabalho de um encanamento, ela vai limpar a sua casa, ela vai cuidar do seu filho, vai ser ali a pessoa, uma babá, uma pessoa que vai cuidar das suas coisas pessoais. Como que você vai fazer a seleção daquela pessoa para estar dentro da sua casa? Né? Eu falo dentro do seu lugar, dentro do seu negócio, que é a sua casa. Evidentemente que você vai muito mais do que a experiência que a pessoa tem, o currículo que ela tem, a formação que ela tem, você vai identificar o quanto que ela está disposta a comprar a sua causa, né? Então, ver o jeito que ela tem para lidar com criança, ou o cuidado que ela tem para lidar com as suas coisas. Então, isso a gente identifica no brilho dos olhos da pessoa, até mesmo na linguagem corporal que ela tem, quando você vai falando para ela do que ela vai fazer, quais vão ser as responsabilidades dela. Então, você identifica isso muito mais na linguagem não corporal do que nas próprias respostas que ela dá. Porque resposta boa para entrevista, né? A gente vê em qualquer lugar, né? A gente, E meio que você pode se preparar para isso, né? Isso, exatamente. Mas no dia a dia, meio que a máscara cai. A máscara cai. E aí é o que eu falo, né? Mais do que um processo de seleção, é um bom treinamento, um bom desenvolvimento. Não foi uma ou duas vezes que eu vi, Tiago, as empresas contratarem excelentes profissionais, né? Então, a gente passa 2 meses num processo seletivo para contratar uma pessoa excelente. De 20 candidatos, você tira aquele que é o melhor. A cereja do bolo ali. A cereja do bolo. Você fala, encontrei o anjo aqui, né? Esse daqui vai dar jeito no meu setor, vai dar jeito no meu negócio. E a gente contrata aquela pessoa, mas a gente vê que quando ela começa a trabalhar, ela é, sem exageros, abandonada no lugar. Ela não é treinada, ninguém recebe ela bem, ela não tem as primeiras orientações de trabalho, ninguém dá um feedback para ela, porque evidentemente, por mais experiência que a pessoa tenha, ela precisa de novas orientações, ela precisa de correção. Sim, sim. Então a pessoa ela é abandonada naquele lugar. Então ela pode, por melhor que seja o currículo dela, ela não vai desempenhar bem se ela não tem um bom acompanhamento, um bom desenvolvimento. Então, seleção é importante, mas também um trabalho de integração e de acompanhamento, isso é fundamental. Muito se falam dos soft skills e dos hard skills. Isso. Essas habilidades nativas e adquiridas, né? Vocês, de fato, a pessoa tem que estar capacitada para estar naquele setor. Óbvio, você não vai pegar uma pessoa que não conhece nada de contabilidade e colocar no setor contábil. Mas, como você falou, tem outros detalhes, né? Aqueles comportamentos, a intenção de estar ali, de trabalhar em equipe, os bons relacionamentos, uma certa inteligência emocional para lidar com pressões. Então, todos esses fatores vão acabar contribuindo para aquela pessoa ser, de fato, um diferencial dentro daquela empresa. Mas, como você falou, bem no comecinho, você falou que a questão é muito cultural.
Como a empresa tem a cultura já bem definida, aí você vai ter que incorporar alguém dentro daquela definição cultural que a empresa já definiu. Isso. Então, vão existir empresas que são, como é que eu posso dizer, empresas na área financeira, por exemplo, a Wall Street, por exemplo, lá, tipo, os resultados financeiros é quem manda. Não existe amizade, não existe nada. Tipo assim, cara, entre amizade, alguns bilhões na conta, tchau, amizade. Então, mas existem outros setores que já vão ser bem mais humanizados. Existem, enfim, cada empresa vai ter a sua pegada. Umas mais agressivas, outras mais sociais, outras que valorizam mais o funcionário, outras que não é que elas não valorizam, mas elas priorizam um pouco mais do resultado do que o lado pessoal. Só que hoje as empresas estão bem mais voltadas, elas já entenderam. Empresas de sucesso hoje já entenderam que um profissional capacitado, mas ele feliz no seu contexto geral, ele vai ser um bom profissional. Ele vai render mais, né? Isso. Então, as empresas têm mais essa pegada de algumas, uma mãe solteira não tem onde deixar as crianças, a empresa estrutura uma creche, porque ela vai, sabendo que aquela criança vai estar bem cuidada, a mãe vai poder trabalhar mais tranquila e vai render mais. Isso. Então, as empresas também estão se adequando a essas situações. Agora, quando você identifica alguém com muitas habilidades sociais, habilidades de comunicação, habilidades de entender o próximo, mas não tem tanto conhecimento técnico, e essa pessoa vai se descartar dentro do sistema de seleção? Isso, olha, depende muito, né, o treinamento vai suprir essa falha? Com certeza. Assim, as habilidades técnicas, elas são muito importantes. E dependendo da vaga, né, a pessoa fala, mas aquela vaga está pedindo alguém com experiência, ou tem que ter determinado curso, determinado treinamento. É que às vezes não vai se ter tempo suficiente para dar um treinamento técnico para aquilo que não vai ter alguém para acompanhar adequadamente naquela função. Então, já sabe, então pede alguém com mais experiência. Habilidades técnicas, elas são fundamentais, inclusive para, né, mais até para algumas funções do que outra. Agora, mas as habilidades técnicas, elas são treináveis, né? Sim, a gente ensina. Agora, habilidades comportamentais, né, como as que você falou, então, facilidade de relacionamento, atenção naquilo que está sendo dito, inclusive facilidade de aprendizagem, flexibilidade. Então, hoje eu estou trabalhando nesse processo, se precisar, né, agora eu estou trabalhando, adaptar. Então, isso é mais difícil de ensinar do que as habilidades técnicas, com toda certeza. E eu digo sempre assim, habilidades técnicas você ensina ali verbalmente, obviamente. Agora, habilidades comportamentais, a gente dá exemplo. Então, de nada adianta o líder da pessoa chegar e falar, olha, você precisa atender bem aqui o cliente, você precisa se dar bem com o seu colega de trabalho, trabalhar em equipe. Se ele não dá esse exemplo, se ele é o primeiro a tratar mal os clientes daquela empresa, ou tratar mal o colaborador, se ele é o primeiro, quando o líder dele, colega, né, da outra equipe, vira as costas, ele fala mal, então quer dizer, ele não está dando exemplo. Então, as habilidades comportamentais, elas são a gente ensina através do exemplo. Agora, eu não vou dizer para você, Tiago, que eu nunca vi alguém ser demitido ou reprovado em alguma vaga por falta de habilidade técnica. Realmente, assim, acontece. Eu trabalhei muitos anos em hospital, então habilidades técnicas, elas são muito importantes, né? Existem vidas envolvidas ali. Vidas envolvidas. Então, a exigência, assim como outras atividades, né, como as que você falou, engenheiro, advogado, médico, que a habilidade técnica, a falta de habilidade técnica, ela pode ser crucial. Então, eu não vou dizer para você que, assim, olha, pessoas não são demitidas por falta de habilidades técnicas. Não, nunca são. Não, elas são, sim. A gente vê esse tipo de eliminação por essa falta de habilidade. Mas sempre por trás está associado a alguma habilidade comportamental, né? Sempre ali, no paninho ali de fundo vem, olha, ela tem dificuldade de aprender e sabe, a gente tenta corrigir, mas ela não aceita a correção. Olha, ela tem dificuldade ali com tal determinada técnica, né? Ela não tem habilidade, por exemplo, de fazer
puncionar criança. Trabalhei em hospital infantil, por exemplo. Então, ela não tem habilidade, ela não nasceu para trabalhar com criança. Aí, nós demos para ela a possibilidade de trabalhar com adulto e ela não quis, ela não foi flexível. Então, a habilidade técnica, ela está, claro, né, muito associada com algumas eliminações no mercado de trabalho, com algumas não adaptações, mas ali no pano de fundo sempre tem uma habilidade comportamental desenvolvida. Então, assim... Acho que deve ser o motivo de maiores emissões, vai ser muito mais comportamento do que mesmo habilidades, né? Quando você vê, por exemplo, vamos ter uma demissão em massa aqui. Então, vai ter várias demissões, no caso que a gente fala sem justa causa. E a gente tem que fazer alguma lista. Não, vou fazer aqui uma lista de quem é que vai ser demitido. Evidentemente, né, que a empresa, ela sempre vai colocar nessa lista, né, muitas vezes com dor no coração. Eu já tive que participar de listas como essa, fazer demissões como essa, né? Só Deus sabe pro coração daquela pessoa que está fazendo, né, a demissão, quanto que isso é duro. Caramba. Mas por trás sempre tem, não, olha, essa pessoa, ela não é totalmente comprometida. Quando a gente pede para ela colaborar mais, ela nem sempre está colaborando. Ela se ausenta muito do trabalho, ela chega atrasada. Ela, se tiver que se ela tiver que aprender a atividade de um colega para cobrir umas férias, para cobrir falta, ela não Sempre vai faz. ter uma dificuldadezinha. Eu corrijo, ela não aceita muito bem as correções, está sempre envolvida em fofoca, está sempre envolvida em algum BO aqui dentro da empresa. Então, as habilidades comportamentais, elas são fundamentais. Então, a pessoa que ela quer se desenvolver, ela fazendo investimento nesse tipo de autoconhecimento e comportamento, ela vai ter sucesso em qualquer atuação. A gente estava falando nos bastidores aqui, gente, um pouco sobre princípios. E aí eu vou puxar agora para esse assunto, porque a gente estava falando exatamente sobre isso, né? São princípios que a pessoa já tem entranhados ali dentro dos seus comportamentos naturais, e a máscara cai uma hora ou outra. Ela pode, nas primeiras semanas, ser uma pessoa perfeita. No decorrer do caminhar da carruagem, ela vai começar. Quem gosta de fofoca, daqui a pouco está envolvido em conversinha. Quem gosta de puxar o tapete do amigo, daqui a pouco vai começar a armar para poder armar ciladas. Então, todas essas pessoas acabam tendo falhas no seu caráter e acabam caindo de algum momento na empresa. Eu lembrei agora, quando você estava falando, de um livro, acho que ele falava sobre princípios, do Ray Dalio. E eu acho legal que ele fala sobre princípios, ele pontua muitas coisas, e ele teve uma atitude muito interessante lá na empresa dele. E ele é considerado como o rei dos investimentos, né? E aí ele simplesmente começou a gravar as reuniões para que as pessoas pudessem rever as reuniões e eu esqueci do que foi falado, da nova organização de tal setor. Aí você revia a gravação para poder se atualizar. E aí o setor jurídico caiu de pau em cima dele, né? Cara, você não faz um negócio desse, você vai expor a empresa, eles vão fazer print, vão cortar, vão fazer corte, vão usar aquilo contra a gente, não sei o que. Ele falou assim, aí ele tratou com o pessoal jurídico dele, se a pessoa já está sendo contratada, já com o intuito de printar a conversa, fazer corte de vídeo de reunião, para poder usar aquilo ali contra a empresa, e já é o primeiro sinal de que ela não deveria estar aqui. Então, corta imediatamente, entendeu? Por conta disso, ele prezava muito mais pessoas com princípios, porque se pessoas com princípios, a gente vai formar um time forte e todos vão crescer. Pessoas com falhas de caráter, falhas nos seus princípios, nos seus fundamentos básicos, essas pessoas não precisam e não podem estar na nossa corporação. Exatamente. E ele conseguiu excelentes resultados nos seus investimentos por conta disso, por conta de priorizar princípios. Né? E hoje muito se fala em habilidade, por isso que eu levantei esse questionamento, porque você já está mais voltada para essa área corporativa. Sim. E muito se fala sobre essa questão do conhecimento, porque eu preciso ter MBA não sei em que, eu preciso ter a PhD naquilo outro, mas às vezes a pessoa é tão bem capacitada, mas ela é intragável dentro do ambiente de relacionamentos. E aquele clima fica um clima pesado, ninguém consegue render. Então, de que adiantou tanto conhecimento se o propósito da empresa, que era desenvolver algo, não conseguiu fazer, porque aquela pessoa é insuportável, não dá para trabalhar com ela. E a gente percebe isso, que assim, independente do nível que a pessoa está, né, a gente trabalha muito com nível estratégico, né, então tem lá gerentes, diretores, superintendentes, aí depois vem o nível mais operacional.
a gente percebe, né, que independente do nível que a pessoa está, o conhecimento, a formação, ela é muito importante, Sim, né? sim, Eu de fato. nunca vi alguém se desenvolver profissionalmente sem estudar, vamos falar bem a verdade, né? Precisa estudar, então precisa investir em conhecimento. Mas o que vai ser exigido dela na prática, o que ela vai ser avaliado, o trabalho dela vai ser avaliado, é através da resposta comportamental que ela tem, são as habilidades comportamentais. Então, assim, é aquela pessoa que dá retorno das ligações, né? Que, olha, eu te prometi um relatório, né? A minha equipe tem que te passar um relatório. Eu não consegui atender o seu relatório, é dar um retorno. A gente em RH, por exemplo, trabalha muito no diálogo com as figuras de liderança das empresas. Então, por exemplo, fulano, você precisa me mandar a avaliação de desempenho da sua equipe até determinada data, né? Até você tem lá 2 semanas para me mandar a avaliação de desempenho da sua equipe, ou o relatório aí de progresso, de remuneração, de férias, não sei. A gente, os líderes das empresas, né, são muito os clientes, né, do recursos humanos, e a gente consegue identificar, né, qual é aquele gerente que tem uma atenção, que tem o cuidado de falar, de entregar no prazo, ou se não entregar no prazo, porque a gente sabe que a vida da galera estratégica acontece, né, um turbilhão. E aí, mas ele tem a preocupação de ir lá e de dar um retorno. Olha, eu sei que eu estou te devendo, né? Eu não consegui te entregar. Você viu que aconteceu algumas intercorrências aqui na empresa? Então, a minha equipe não conseguiu ainda te entregar. Então, esse cuidado, a gente consegue, assim, destacar quem é essa pessoa que tem... É bom trabalhar com alguém assim, né? É bom, né? Eu lembro que eu trabalhei muitos anos, né, nesse hospital, e a própria gerente executiva desse hospital, que ela era como se fosse a vice-superintendente, como se fosse a vice-diretora desse hospital, que pelo cargo, pela hierarquia, ela seria assim uma pessoa que se ela tivesse me devendo alguma dessas, né, ações, alguma tarefa que ela tinha que me fazer, ela seria a primeira que teria toda a justificativa do mundo para não me entregar no prazo, né? Porque uma pessoa cuidando ali de uma empresa com 1.500 funcionários, muitas né? reuniões, muitas reuniões, né? Lidando com médicos, lidando com a equipe, então ela seria a primeira que, se ela não me entregasse no prazo, eu iria com certeza entender. Mas, Tiago, ela sempre foi a primeira, né? E eu tenho essa pessoa como referência, né? Como modelo de liderança a falar, né? Ela me ligava, ela me chamava de Chuchu, né? Tinha Chuchu, chamava as pessoas queridas, né? Chuchu, sei que eu tô te devendo, tá? Não deu certo ainda de te entregar, mas olha, até amanhã eu te entrego. Ou às vezes ali na correria, se alguma coisa ficava mal falada, se tivesse alguma coisa de problema de comunicação, ela tinha o cuidado de ir até a minha sala falar: olha, eu me fiz expressar bem na hora que eu te falei aquilo, quando você me fez aquela cobrança da equipe, talvez eu não interpretei direito, ou até na hora de falar, né, as coisas. Então, assim, a gente consegue identificar realmente o profissional pela atenção e cuidado que ele dá com os próprios colegas, com as próprias tarefas que ele tem para fazer. Porque se ele faz isso com todos, né, ele vai fazer com o cliente, ele vai fazer com a empresa, ele vai fazer com os resultados. Então, eu acredito que o diferencial, independente do nível que você está, é essa entrega. Só para finalizar essa parte, faz mais ou menos umas 2 semanas que eu ouvi isso de uma cliente minha, do coaching, né? Sim. Ela falou assim: olha, né, eu procurei você, a gente já estava encerrando o processo, e aí eu perguntando o retorno, ela falou, olha, ela queria fazer um processo de transição de carreira, ela falou, quando eu quis um coach, eu fiz várias pesquisas, né? Mandei várias e-mails, mensagens para o pessoal fazendo uma cotação. Ela falou assim, só que eu gostei da atenção que você me deu. Claro, eu estou à disposição. Olha só, o meu atendimento chamou a atenção dela para que ela pudesse fechar o processo comigo, né? Ela se sentiu importante. Então, você vê, né? Um trabalho que é um trabalho ali que você fala, nossa, né? Um coach, que a gente tem essa imagem, o coach, né? Todo famoso, deve ter... Olha só, né? O meu atendimento, né, independente do nível que está, ali conquistou o cliente. Então, essa diferenciação, ela pode ser fundamental para o sucesso do seu negócio ou da sua carreira, né? Quais são os primeiros, ou os tópicos, principais tópicos que a pessoa tem que meio que enfatizar para poder ter a sua realização, a sua ascensão profissional dentro do ambiente que ela está, ou dentro do seu empreendimento? Quais são as principais características que eu preciso desenvolver em mim para poder ser um bom profissional, para poder me destacar dentro do local onde eu estou,
ou dentro da empresa que eu estou iniciando, ou da startup que eu estou trabalhando, enfim. Quais são as características principais que alguém tem que desenvolver? E assim, Thiago, por incrível que pareça, num meio corporativo, a gente fala assim, nós temos muitas pessoas que são boas, né? Claro, o meio corporativo ele tem mais pessoas que são boas, porque senão ele nem funciona. Algumas pessoas que se destacam e poucas pessoas que brilham. Então, você ser essa pessoa que brilha, por incrível que pareça, isso depende de atitudes simples, né? E que tem muito mais a ver com comportamentos. Então, como que a gente faz para se destacar ali dentro do que a gente está fazendo? Então, em primeiro lugar, é você deixar isso claro nas suas atitudes, que você não quer ficar onde você está, que você quer um destaque, que você quer um desenvolvimento. Muitas vezes, né, a gente em recursos humanos, as pessoas falam assim, mas nunca ninguém me deu uma promoção, né? Ninguém me deu uma oportunidade, mas você falou isso em algum momento, que você queria uma promoção, que você queria um desenvolvimento, você nunca foi visto aqui na empresa, tem um treinamento, você não participa, tem um evento, eu trabalhei numa instituição católica, então tinha missa para comemorar Natal, para comemorar Páscoa, mas a pessoa nunca aparecia, nunca dava as claras. Então, assim, apareça, declare as suas reais intenções. Em segundo lugar, entregue um bom trabalho naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque tem muita gente que fica com tanta atenção onde ela quer chegar, que ela perde atenção naquilo que ela está fazendo hoje. Negligencia, né? Negligencia. Não, olha, eu estou aqui, eu estou carregando aqui 2 caixas, né? Um exemplo, uma metáfora, né? Eu estou fazendo isso daqui que eu estou fazendo, eu carrego 2 caixas de qualquer jeito, né? Ou eu carrego com essa má vontade, porque na verdade eu queria mesmo ela estar carregando 10 caixas. O meu estudo, eu tenho diploma para carregar 10 caixas, mas ela perde atenção quando ela está fazendo aquilo. Então, atenção naquilo que você foi contratado para fazer. Eu lembro que na primeira empresa que eu trabalhei, eu fui contratada para ser telefonista, né? Mas eu tentei ser a melhor telefonista possível para mim, né? Não em comparação com os outros, mas atender bem as pessoas, procurar dar ideias, sugestões naquilo que estava sendo feito, para que o processo de atendimento da telefonia fosse melhor. E aí, o que eu fui? Né? Eu fui convidada para trabalhar na área de recursos humanos, dentro daquela empresa que foi onde tudo começou. Então, assim, faça bem feito aquilo que você está fazendo, se destaque naquilo que você está fazendo. E depois, claro, né, você buscar ter um tratamento bom com as pessoas que você tem ali. Então, assim, dar retorno para as pessoas, atender bem os seus clientes. E cliente não é aquela pessoa que compra o seu produto apenas, que compra o seu serviço. A gente pensa que cliente é apenas aquela pessoa que entra pela nossa porta, que bota dinheiro... Que está pagando, né? Que está pagando. Está pagando, né? Esse é muito importante. Mas, assim, existem outros clientes também. Então, o meu colega de trabalho, quando ele me pede uma gentileza, ele é meu cliente. Quando um fornecedor ele precisa de uma informação que eu tenho ali, ele passa a ser meu cliente. O meu líder é meu cliente, então eu vou atender bem toda vez que ele precisar de alguma coisa, que ele me pedir um relatório, que ele me pedir uma gentileza. Então eu vou tentar fazer aquilo o melhor possível. E se eu não conseguir fazer, se eu não conseguir atender, dá um retorno, olha, não consegui entregar no prazo, né? O nosso trabalho, ele vai com a nossa cara. Então, dar destaque para aquilo que eu estou fazendo. Uma outra coisa muito importante são as associações, né? As parcerias que você faz dentro daquela empresa. Tem alguns coaches que falam, né? Você é a média das pessoas que você se relaciona. Então, assim, se eu quero crescer, se eu quero me desenvolver, eu preciso estar com pessoas que também têm esse propósito, que também têm esse tipo de discurso. Aí eu me filio e fico parceira de pessoas que falam mal da empresa, que vê conspiração em tudo, que fala que ali só é promovido quem é puxa-saco, que fala que aquele líder é um cara que ganha dinheiro às custas dos outros. Então, como que eu vou me desenvolver se eu sento na mesa, literalmente, com esse tipo de pessoa? A tendência de eu ficar como essas pessoas, de eu ter esses mesmos discursos, ela é muito grande. Eu falo, né, até um exemplo, por exemplo, eu aqui no Nordeste, né, eu sou lá do Sul, vê-se pelo meu sotaque, né,
Então, Tiago, é incrível, né? A gente convivendo aqui, mesmo que eu não queira, ou mesmo que eu não perceba, eu já tô com alguns costumes nordestinos, né? Alguns sotaques, algumas expressões nordestinas. Se eu falar algumas coisas aqui, por exemplo, né? Aqui, lá para mim é mandioca, né? Não é macaxeira, lá é mandioca. Então, se eu falar mandioca aqui, eu sei que o sentido ele vai ser outro para vocês. Então, eu já estou tomando cuidado de toda vez. Eu quero uma porção de macaxeira. Isso. Então, eu já tenho que me comunicar aqui do jeito... E algumas coisas até imperceptivelmente eu já vou fazendo. Já me vi até falando pronto, em alguma situação pronto, né? Então, a gente vai pegando... Está naturalizado. Está naturalizado, é isso, né? Então, a gente vai pegando os costumes pela convivência. Então, busque estar com pessoas que têm os mesmos comportamentos que você admira. E até porque... sempre tem alguém te olhando. Não foi uma ou duas vezes dentro de recursos humanos que a gente ouve assim, né, de um líder, fala assim, olha, eu quero muito promover aquela pessoa, eu tenho uma vaga excelente aqui dentro do meu setor, uma vaga boa, com bom salário, com bom desenvolvimento, e eu queria muito com aquela pessoa ela tem perfil técnico, ela tem um comportamento excelente, mas alvo, né? Tá no alvo, mas as pessoas com quem ela se relaciona não me convence. Eu não sei que tipo de informação que ela vai levar para aquela colega dela, né? Quando eles saírem daqui do trabalho. Então, assim, pessoas perderem oportunidades de desenvolvimento, oportunidades excelentes pelas companhias que elas têm dentro da empresa. Então, assim, se filiar com pessoas é fundamental. Então, é isso. Então, é você deixar claro que você quer se desenvolver, entregar um bom trabalho naquilo que você está fazendo e fazer boas parcerias acertadas ali dentro da empresa. Sim, é muito interessante. Eu estava falando aí, eu lembrei do caso, que muito se fala aqui, a gente tem um grande empresário, um grande case de sucesso aqui, que é o M. Dias Branco, o Moinho M. Dias Branco. Sim. E fala-se que ele dizia, né, no dia a dia dele, que ele nunca contratava ninguém que não fosse melhor do que ele. Então, aí você fala assim, como alguém vai contratar alguém melhor do que ele? A questão é, se ele ia contratar uma faxineira, ela ia ter que varrer um chão muito melhor do que ele. Se ele ia contratar um recepcionista, aquela pessoa ia ter que receber muito melhor do que ele. Então, quando ele fazia isso, ele colocava assim, eu preciso de pessoas que realmente se envolvam naquilo e façam bem feito, né? Como você estava falando, aquilo que você tem na mão, desenvolva aquilo que você tem na mão. E, naturalmente, outras oportunidades vão aparecer, você vai estar sendo visto, né, por outras pessoas, e uma hora você vai brilhar. Se você ficar andando com pessoas que não buscam os mesmos objetivos, fazem de qualquer jeito, se é para limpar, limpa de qualquer jeito, naturalmente você vai ficar tão apagado quanto elas e tão mal visto quanto elas, né? Isso. Existe uma passagem na Bíblia, no Salmos 1, que fala, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, porque se assentar com eles, aquelas pessoas que escarnecem, aquelas pessoas que falam mal um dos outros, aquelas pessoas que estão ali sempre naquele nível, vai te colocar no nível deles. Tem um ditado, não sei se é nível Brasil ou se é nível regional, mas ele fala que quem com porcos vive, farelos come. Então, se você anda com pessoas com mentalidades ruins, com atitudes ruins, naturalmente você vai comer exatamente aquilo que elas têm adquirido, né? Você vai ficar tão mal visto quanto. Não é o caso. Porque a gente fala assim, vocês não quer dizer que vocês vão ficar fazendo panelinha. Não é o caso de fazer panelinha. É o caso de você, para você crescer, você tem que andar com pessoas que queiram crescer. E, se possível, tentar incitar ou urtigar aquelas pessoas a quererem crescer também, né? Existem pessoas que querem um crescimento só pessoal e não olham para o crescimento do lado, né? Mas se você precisa de um crescimento vertical, uma hora ou outra você vai ter que olhar para os lados e falar, quem eu posso ajudar a crescer também? Isso. Sabe, às vezes você dá uma pessoa vem fofocar, vem falar mal de alguém para você e você cortar o assunto e falar, cara, não vou falar mal dessa pessoa. Ou então, a pessoa vem falar mal e você atenta por algo bom. Né? A pessoa fala, mas fulano é assim, mas você já percebeu como ela é tão assim, ela é tão atenciosa por isso? Aí você puxa a atenção do algo pejorativo ruim
e você atenta para algo bom. Naturalmente, essas pessoas que são voltadas à fofoca, a falar mal, elas se afastam de você, ou elas vão assumir uma nova postura enquanto você estiver presente. Isso. Ou você se afasta delas também, né? Uma coisa é certa. A seleção é natural. Não vão andar juntos, né? Isso. Não, como poderão duas pessoas andarem juntas, até outra passagem bíblica, como poderão duas pessoas andarem juntas se não concordarem entre si? Você precisa ter um certo alinhamento de propósito, de princípios, de fundamentos para poder andar com aquela pessoa. Isso. Ou então não vai ter assunto, meu filho. A pessoa vai querer fofocar, você não vai querer fofocar. A pessoa vai querer falar de coisas boas, você vai querer falar de coisas ruins. Então, vai chegar uma hora que, naturalmente, cada um vai para o seu lado. Então, vamos tentar tendenciar, como as características que eu tinha te perguntado, tendenciar a procurar boas opções de amizades que nos façam ascender, que nos façam crescer, né? Isso, exatamente. A gente trabalha muito a questão da energia, né? Então, assim, a nossa energia, ela atrai pessoas que vibram com energia de acordo com a nossa, né? Ela atrai pessoas que têm energia parecidas com a nossa. É um imã, né? Sim, é um imã, é físico isso, né? Exatamente. Então, assim, aí fala assim, mas eu não sou desenvolvida, eu não sou promovido porque aquela pessoa, né, não me dá oportunidade, ou porque o meu marido não me apoia, ou porque eu não... É sempre botando a responsabilidade no outro, né? Então, quando você tem a sua energia positiva, quando você tem a sua energia focada naquilo, você atrai pessoas que estão vibrando na mesma energia que você e, consequentemente, afasta pessoas que não estão com a mesma energia que a sua, né? Então, você usou o exemplo de brilho. Quando algo brilha, sim, naturalmente as trevas se ausentam, né? Exatamente, é bem isso mesmo. A gente estava falando sobre essa questão de seleção, dentro do meio corporativo e tal. Dentro dos cargos de liderança, identificar essas características é algo muito peculiar. Você tem que olhar, a pessoa só está sempre ali como um olheiro, né? Está sempre olhando a sua equipe e fala, cara, fulano tem capacidade para fazer isso, e você vai delegando funções para isso. E você falou sobre algumas características bem gerais, mas separa para mim agora, tipo assim, as características do líder, de identificar o liderado, e a característica do liderado para mostrar ao líder o que ele precisa ver, né, para poder se destacar, para poder brilhar. Porque, aparentemente, parece mesmo uma ideia de puxa-saco, né? Você chegar e falar assim, não, você está querendo só se mostrar. Mas a questão não é isso. A questão é como eu vou fazer para ser percebido no meio corporativo? Porque a concorrência é matando. Todo mundo vai querer mostrar que sabe, todo mundo vai querer tentar ofuscar o brilho do outro para poder se destacar mais. E nesse meio tão, às vezes, áspero, tão, como é que eu posso dizer, tão concorrido, né? Como é que você vai fazer para fazer isso de uma forma natural, de uma forma sem pisar em ninguém, que é outro detalhe, né? As pessoas meio que, eu quero aparecer a todo custo, eu nem que eu mate alguém, eu vou subir em cima de alguém para aparecer. Isso. Como fazer isso? Dentro desses dois espectros, dentro do espectro liderado e dentro do espectro líder. Porque o líder precisa identificar e promover os bons exemplos, e o liderado precisa, de alguma forma, sair da média. Isso. Essa dificuldade é algo pertinente nos meios, nas repartições em si, né? Como que a gente consegue identificar uma pessoa que ela vai ser um bom líder dentro da equipe? Como que a gente consegue identificar aquela liderança dentro da equipe? Em primeiro lugar, aquela pessoa que ele é um bom liderado, que ele é um bom colaborador, que ele se atenta para um tratamento adequado com a hierarquia, que ele tem um respeito para as ordens que lhe são dadas, no tratamento com os demais colegas. Então, aquela pessoa que ela é um bom colaborador é aquela que tem mais tendência para ser um bom líder dentro da equipe. Então, a gente identifica bem assim. Tem muita gente que quer um cargo de liderança, que quer uma posição melhor, que quer um cargo melhor, muitas vezes até pelo salário, pelo status que aquele cargo vai trazer, e ela quer já mandar nos colegas, ela já quer dar ordem nos colegas, já chega corrigindo de uma maneira grosseira, ela quer realmente se colocar como superior, né, dos colegas. Esse já é o primeiro ponto para ela ser desconsiderada, por exemplo, num processo de promoção interno, porque a pessoa que ela vai
concorrer para um cargo desse, ela precisa identificar que ela tem que querer ver as coisas corretas, né? Mas a maneira como ela fala isso é muito importante, e acima de tudo ela demonstrar respeito àquela hierarquia que ela tem. Sim, então sim. acima de tudo o bom líder é aquele que foi um bom liderado, né? E que tem atenção, claro, com as coisas dele, com o trabalho que ele faz, acima de tudo, como eu falei para você, fazer boas associações, boas filiações. Então, esse é o primeiro passo para a pessoa se destacar ali para ser um possível líder. Muito bom. A resposta foi muito satisfatória. De fato, um bom liderado, do mesmo jeito que ele soube se comportar e fazer uma boa entrega e apoiar seus companheiros ali, ele vai fazer o mesmo quando estiver numa posição acima. Né? E se você desde já, na posição de liderado, você já meio que causa contendas ali e pisa em cima de alguns para aparecer, você vai ser um líder tirano, né? Um ditador. E ninguém aguenta trabalhar com pessoas assim. Ninguém aguenta trabalhar com pessoas assim. Isso. Muito legal. Um bom líder é porque foi um bom liderado em algum momento. Isso é bíblico, né? Né? Naturalmente, essa ideia de liderança, de autoridade e submissão, porque a palavra submissão foi muito mal utilizada. Quando você se submete a alguém, é uma posição de segurança para você. Olha só, dentro de um meio corporativo, quando um gerente chega para você e fala, olha, eu quero que você faça isso, e você se submete àquela ordem, você está seguro. Sabe por quê? Porque você está seguro porque uma autoridade delegou algo a você para fazer, e se por um acaso estiver errado, a responsabilidade não é sua, porque a ordem vem de cima. Então, não é que você seja menor do que aquela pessoa, que a pessoa está mandando em você, ou que você seja inferior a ela. Não, é porque dentro daquela situação, se ela lhe deu uma ordem, é porque ela tem todo um panorama para que aquela ordem seja dada. E você executa seguramente porque veio uma ordem de cima. Então, a submissão não é uma escravidão. Você é submisso, então você tem que fazer tudo que eu mando. Não é bem isso. Mas quando você se submete, você fica seguro dentro da hierarquia. Porque se alguém chegar, cara, isso está errado, eu falo assim, cara, mas eu recebi a ordem direta de fulano de tal. Aí a pessoa vai até a pessoa e fala, não, eu mandei ele fazer isso por conta disso. Então tem todo um porquê. E se submeter, às vezes, sem criar essas contendas. As pessoas, às vezes, não querem mandar, mas não querem ser mandadas, né? E dentro do meio corporativo, você está nesses dois... Se você está mandando em algum momento, você é mandado por uma hierarquia acima, naturalmente decorre bem para um propósito final, que é o motivo, a missão daquela empresa funcionar. Isso é muito interessante, foi muito enriquecedor saber que se você almeja ser um bom líder, seja um bom liderado. Exatamente. Seja aquele liderado que o líder não pode ficar sem. Sabe aquelas pessoas que fazem a diferença? Tipo assim, cara, fulano falta, meu Deus, a operação trava. Porque aquela pessoa, não é que ela saiba mais, é porque ela é tão prestativa, ela resolve tantos problemas, ela está tão inserida que a coisa flui quando ela está por perto. Sim. Eu acho que esse deve ser um dos pontos que a gente deve estar atentando para, de fato, ter aquele destaque, né? Isso. Cara, você é essencial na nossa equipe. Se fizer falta, aquela pessoa que quando sai de férias, meu Deus do céu, é um caos. Isso faz falta, faz muita falta. Já que a gente falou sobre um equilíbrio, uma organização dentro do meio corporativo, para que você seja um bom liderado, para que você seja um bom líder, para que as coisas fluam bem dentro desse ambiente, tudo isso tem um propósito, ele tem que refletir no mercado. Porque existem outras empresas que, assim como a sua, assim como a nossa, ela está concorrendo àquele espaço. Como fazer para que essa organização, essa estratégia, né, esse time estratégico que foi formado, que está sendo desenvolvido, tenha esse destaque fora das paredes da empresa, né? Lá para o cliente final, para o mercado em si. Como fazer essa empresa destacar dentro de um segmento, dentro de segmentos às vezes tão concorridos, tão agressivos. Hoje as empresas estão muito agressivas, né? Então, como fazer para fazer esse destaque, se sobressair, brilhar no meio de tantos, né? Navegar naquele oceano azul e não ficar se matando no oceano vermelho.
A gente fala assim que hoje as pessoas elas não compram o seu produto, elas compram o seu valor, né? Qual é o valor que você está entregando? Então, assim, trabalhe muito o valor da sua empresa, a cultura da sua empresa, a história da sua empresa, porque qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer segmento, qualquer estabelecimento, ele tem uma história por trás daquilo, né? Uma história que fez aquela imagem, aquela empresa chegar onde está e ter a imagem que ela tem. Então, assim, trabalhe muito a cultura da empresa com os seus colaboradores, né? Então, além daquilo que ela está vendendo, além daquele serviço que ela está entregando, o que tem ali por trás, né? Qual é o valor que ela entrega ali por trás? Então, é um valor de sustentabilidade, é um valor de respeito, é um valor familiar, né? É um valor de humanização ao outro, de cuidado ao outro, de respeito ao meio ambiente. Então, trabalhe o seu valor. Não é à toa, né, que hoje nas redes sociais a gente percebe muito assim, as pessoas elas entram dentro de, não sei, uma página para fazer uma compra daquela determinada empresa. Então, ela pode ver até a vitrine daquela página, que são os posts ali que tem. Mas onde que ela vai? Ela vai lá nos stories, né, da empresa, para ela ver o que está acontecendo nos bastidores daquela empresa. Eu falo isso porque eu sou uma empresa, né? Então, quando a pessoa ela entra lá para comprar o meu produto, o meu treinamento, o meu processo de coaching, ela vai ver ali o que eu vendo, mas ela quer ver ali o que eu estou fazendo na minha vida pessoal, quem são as pessoas que eu estou me relacionando, quais são os hábitos que eu tenho, se eu tenho hábitos saudáveis, se eu tenho uma mensagem positiva, e por incrível que pareça, essas são as que dão mais engajamento, as que dão mais visibilidade, porque as pessoas elas querem saber quem que você é por trás daquele negócio. Então, trabalhe muito, né, não só para expor isso para o seu cliente, mas a sua cultura dentro da sua própria empresa, com a sua equipe, porque o seu cliente ele vai comprar isso, o seu cliente que se identificar com o seu valor vai comprar isso, e com certeza os seus próprios colaboradores, eles vão permanecer ali se identificar com essa cultura e com esse valor. Então, cultura organizacional e valores dentro da empresa é o que realmente vai fortalecer e destacar o seu negócio perante os seus clientes. Uau! A gente vai ficando por aqui, mas veja só a quantidade de coisas que você aprendeu hoje. Não só como se tornar um bom líder, como se tornar um bom liderado, como organizar um ambiente saudável de crescimento e fazer com que tudo isso se externe de alguma forma para o mercado. E é lá onde você vai ser validado. Quando você pega todo esse complexo de líderes, liderados, toda a hierarquia, toda a estrutura que você montou dentro da sua empresa, quando você sair dessas 4 paredes, lá fora é que o cliente vai validar você, se você é uma empresa boa ou não, se você está fazendo um bom trabalho ou não, se você está prestando um bom serviço ou não. Então, tudo isso que você vai organizar dentro da sua empresa, se não tiver uma cultura muito bem definida, tudo vai ruir em algum momento. Então, vamos parar, analisar, puxar, ver como a gente pode realmente se destacar como pessoa, como profissional, como líder, como liderado, como empresa, como figura pública. Hoje todos nós somos públicos, né? Isso. Naturalmente, quando você está nas suas redes sociais, você está externo ao mundo. Todo mundo está vendo sua vida, todo mundo está vendo o que você está fazendo, qual é o cargo que você está ocupando. Né? As redes sociais estão aí em todas as suas esferas. Né? Então, vamos, de fato, deixar externar esse brilho, né? De fato, deixar externar esses bons exemplos para arrastar muitos outros. Porque empresas que se destacam, não se engane, todas as empresas que estão começando, elas estão olhando para as grandes que deram certo, para poder seguir uma trilha. E assim também, alguém que está entrando numa carreira, ela vai procurar referências, ela vai pegar pessoas que conseguiram um bom status, um bom sucesso, falou, cara, fulano está tão bem destacado nesse mercado, e ele vai olhar o que faz, como faz, por que faz, e aquela pessoa vai se inspirar. Né? Então, nós temos uma obrigação, eu posso dizer assim, né? Uma missão de vida. Não só sermos bem-sucedidos, como influenciar pessoas a também serem felizes e bem-sucedidas nas suas decisões. Então, essa é a mensagem. Agora, essa é meu resumo, né, do nosso podcast. Mas eu vou deixar agora o finalzinho para a Renata poder fazer aquela mensagem, dar o resumo dela, falar para você, diretamente para você que está em casa aí escutando, o que ela pode acrescentar na sua vida.
de fato, essas mensagens podem fazer você, de fato, se tornar uma pessoa melhor. Que esse é o nosso propósito aqui. Né? A gente bate um papo, conversa, brinca, mas a gente tem um propósito. Fazer você crescer, fazer você se desenvolver. Tá certo? Renata, fala pra gente um pouquinho, usa um pouquinho dos seus conhecimentos para poder incentivar essas pessoas a saírem dos seus anonimatos, dos seus ambientes fechados e falar assim, eu tenho algo a acrescentar na vida do meu próximo, na sociedade que eu estou inserido. A minha mensagem final, então, que eu deixo se desenvolva, né? Busque estudar, busque fazer cursos, busque ler livros, estar em contato com pessoas que sejam da sua mesma área ou de áreas similares que a sua. Então, expanda o seu conhecimento, né? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar, de aprender coisas novas. Então, trabalhe essa expansão do seu cérebro. Enquanto eu só estou focado ali no que eu estou fazendo hoje, eu realmente não consigo ver perspectivas. Então, invista em você, invista no seu autoconhecimento, invista no seu conhecimento e haja, né? Haja. Então, aprender uma coisa e vai para cima, né? Aprender uma coisa nova, já tenta ir lá botar em prática, não fica esperando ficar perfeito, né? Eu vou esperar, eu não sei, esse vídeo aqui que eu gravei aqui para divulgar o meu negócio não tá tão legal. Não, mas posta ele dessa maneira mesmo, vai treinando, vai errando. No próximo ajeita, né? No próximo vai ajeitando, ir para ação, ir para o trabalho, ir para o desenvolvimento, né? Eu acho que eu ouvi isso recentemente, né, da minha mestre de Kung Fu. Ela falou, olha, o mais importante, muitas vezes, não é o objetivo, mas é o caminho que você está traçando para isso. Então, assim, você ter metas, você ter objetivo, isso é muito importante. Mas o caminho traçado, né, ele é o mais interessante de tudo, né? Então, invista em conhecimento, haja e curta o meio do caminho, que vale a pena. Curta a aventura. Isso. É isso aí, então, gente, muito obrigado pela audiência. Fica aí muitos aprendizados com essa pessoa tão especial, essa amiga, né, que já se tornou uma grande amiga do nosso canal. E aprenda com ela, siga ela nas redes sociais dela, tem muita dica interessante, tem muito cases lá de interessantes. E se desenvolva. Essa é a mensagem dela. Se desenvolva. Cresça, não fique onde você está, não pare, né, não fique paralisado, continue se desenvolvendo, sempre se desenvolvendo. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau!